sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é banco de dados in-memory. No vídeo passado eu dei uma breve explicação sobre SAP HANA, o famoso banco de dados relacional na memória. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Bom, antes de começar, eu quero te convidar para nos acompanhar nas redes sociais, que deve estar aparecendo aí em algum lugar da sua telinha. Somos bem ativos lá e diariamente compartilhamos dicas, tutoriais aí do mundo SAP. Bom, qual é a diferença de banco de dados in-memory e banco de dados tradicional? Bora lá! Bom, vimos que o SAP HANA ele é um software in-memory, mas o que é isso? Um banco de dados em memória armazena todos os dados de uma organização na memória principal do computador, na famosa memória RAM, que normalmente essas informações ficariam salvas ali no disco rígido, em discos sólidos. Esses discos apresentam grande volume de espaço, mas em contrapartida uma velocidade inferior relacionada à memória e ao processador. Bom, visto isso, surge uma nova tecnologia in-memory, que permite acelerar todo esse processo de análise de dados. Em curtas palavras, é basicamente o banco de dados mantido na memória do computador e não em locais tradicionais como o disco rígido, em locais sólidos, tá? Isso gera um aumento da produtividade, pois na maioria dos aplicativos de negócio, o tempo necessário para armazenar e recuperar dados é um fator decisório aí nas tomadas de decisão e de análise de dados. Bom, mas é muito além disso. Imagina computadores que fazem análise aí para a cura do câncer, por exemplo. Eles não têm tempo para perder ou para esperar, eles precisam dessa resposta ali rapidamente na tela do seu computador ou dispositivo. Mas você pode se perguntar, a memória RAM é muito arriscado perder dados? Os meus dados ficam armazenados em memória RAM, na memória volátil, isso não é muito arriscado para mim? Exatamente, se ocorrer uma queda de luz, por exemplo, a gente está todo mundo perdido e os dados aí iriam para longe. Mas os bancos de dados in-memory também fazem uso do disco rígido para persistência de dados. É como se um backup estivesse sendo feito ali na memória permanente e o processo e execução de dados ocorressem diretamente na memória RAM. E aí acontece a mágica para a gente não perder nenhum tipo de informação ou dado importante na nossa companhia. Um outro motivo para os seus dados não ficarem inteiramente armazenados na memória do computador é porque isso causaria ineficiência e uma sobrecarga. A gente tem um conceito no SAP HANA que chama camadas dinâmicas. Ele é uma divisão entre dados quentes e dados frios, tá? A gente tem uma diferenciação de dados, onde dados quentes ficam armazenados na memória, que é o conceito in-memory, e os dados frios ficam armazenados no seu disco rígido, no famoso armazenamento em disco, tá? Os dados quentes são considerados essenciais e acessados com frequência pelas empresas, e por isso ficam na memória para recuperação e modificação rápida desses dados. Já dados mais estáticos, dados mais frios, dados pouco acessados, pouco solicitados, ficou ali no disco sólido, no armazenamento em disco do seu computador. Bom, agora que a gente viu um pouquinho sobre essa diferenciação entre dados quentes, dados frios, armazenamento em disco, armazenamento em memory, a gente tem algumas opções no mercado para que você possa fazer uso desses softwares in memory, tá? Algumas dessas opções são o SAP HANA, que é o que falamos também no transcorrer desse vídeo. Temos Oracle, Database in Memory, temos MongoDB. Essas são algumas opções aí que a gente tem disponível no mercado para você fazer uso aí desses softwares in memory, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha ficado um pouco claro para você. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, porque eu fiz um artigo lá no LinkedIn sobre SAP HANA, sobre bancos de dados in memory, que eu explico um pouco aí sobre algumas siglas que foram faladas nesse vídeo, como OLAP, o LTP. Eu espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.